Meus amigos, eu continuo a me divertir com a leitura das explicações e análises dos corifeus da imprensa nacional e internacional sobre a retumbante vitória do presidente Donald Trump. Hoje, eu especialmente me diverti lendo o Estadão. Tem aqui um artigo do senhor Flávio Tavares, é um daqueles dinossauros que fizeram nome em cima do governo militar. Inclusive, ele me confessa aqui que ele era um dos traidores aí que ficava municiando o senador Kennedy com informações para que ele denegrisse a imagem do país e do governo militar naquele tempo. E coloca isso como um ato heróico, né? Mas o sujeito não economiza palavras para se dirigir ao presidente eleito. A raiva é total. Essas pessoas que achavam... Qual é o ponto? O ponto é o seguinte: a esquerda estava no poder, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, e de resto no mundo todo, estava mandando e desmandando. Aí, de repente, vem um outsider da política e detona a patota toda a partir dos Estados Unidos. E já antes, no Brasil, a gente detonou o seu Luiz Inácio, que agora vai ser definitivamente, vamos dizer assim, apenado, espero eu, pelas suas falcatruas. Mas vamos voltar aqui à questão do Trump. Qual é o ponto? A esquerda passou aí 40, 50 anos tentando fazer a reengenharia dos valores morais, a reengenharia do comportamento das pessoas, querendo fabricar um homem novo. E ela achou que já tinha conseguido. Acontece que essas pessoas, as pessoas comuns, as pessoas que levantam, trabalham, vão à igreja, rezam, acreditam em Deus, protegem sua família, protegem os seus filhos, não os mata como certos esquerdistas que eu conheço. Tem vida comum. Essa gente não estava organizada, a gente não estava organizada para fazer a defesa preliminar do ataque sórdido que a esquerda fez contra os valores morais ao longo de décadas. E seus candidatos se elegiam em cima da mentira, enganando, prometendo uma coisa e fazendo outra, ou não dizendo o que de fato queriam fazer. E nos últimos anos a gente teve essa maravilha que foi a internet, né? A internet quebrou o silêncio. A internet pulverizou as informações. A internet deu voz a muita gente que queria falar que é desse escândalo, dessa engenharia social e psíquica e moral que a esquerda estava fazendo. Então a gente está vendo aí, a eleição do Trump, é uma espécie de eclosão de um tumor que estava emergindo e que precisava eclodir. E eclodiu com toda a força. E provavelmente o governo Trump vai ser um divisor de águas. Assim espero eu, porque se não for, eu vou ficar decepcionado. Todo esse esforço de colocar os governos, os órgãos internacionais, é isso que se chama globalismo, né? O globalismo da esquerda é isso, é alinhar tudo que é força no mundo para transformar os valores morais de origem judaico-cristã. Todo o esforço deles é esse. A brincadeira acabou. A agenda do gaysismo, a agenda do abortismo, a agenda do maconheirismo, ou seja, o uso recreativo de drogas, essa agenda morreu. E um subproduto desse processo todo, que é a tal agenda climática. Eu vou me divertir quando começar o desmonte mundial dessa palhaçada, dessa mentira, tantas vezes repetida, de aquecimento global. Acabou a brincadeira. Não vai ter mais dinheiro para brincar de mentiroso. Gente como o seu Flávio Tavares não tem que aprender a trabalhar, a fazer coisa que deve fazer. E não esparramar essas mentiras mundo afora com o seu falso jornalismo, né? Mas o Flávio Tavares aqui compara Trump a Hitler, chama o sujeito de grosseiro, fanfarrão, assim, sabe? O artigo é um conjunto de adjetivos pesados contra o presidente eleito. Ele importa porque ele transmite o ressentimento dessa esquerda que viciou no poder.
e que achou que era vencedora da história. E não é vencedora da história. Muito antes que o cristianismo vencesse, agora, vamos dizer assim, essa tentativa de reformá-lo por baixo mesmo, literal, desde baixo, desde o demônio, a gente já tinha visto aí, o cristianismo venceu o Império Romano, a filosofia grega, aquele caldo de cultura decadente que foi o fim do Império Romano, o cristianismo emergiu como força vencedora. E venceu precisamente aquele descenso moral, aquela coisa horrorosa, demoníaca que foram os 3, 4 primeiros séculos na Europa, né? E no Mediterrâneo como um todo. Provavelmente ele vai ter um renascer, não diria daquela força, porque a Igreja Católica está mancomunada com o comunismo mundial. A gente vê esse Papa Francisco aí, que é um comunaço de marca maior. Mas ele perdeu a sua contraparte política, que era o poder de Estado que ele gostaria de ver na mão da senhora Hilária, né? Hillary Clinton. Então eles agora estão a pé. E muito provavelmente esse momento de eleição do presidente Trump é apenas o abre-alas de uma renovação política geral no mundo todo, e sobretudo na Europa. Nós vamos ver as forças que se alinham com o conservadorismo provavelmente triunfarem nos próximos anos, removendo essa patota que se mancomunou no mundo inteiro para fazer a reengenharia social do mundo, a reengenharia moral. Então, o que a gente está vendo é isso, quer dizer, esse pessoal não está acreditando, eles passaram, muita gente aí, eu vejo, tem articulistas aqui no Estadão, na Folha, que levam a vida hoje profissionalmente a falar de aquecimento global toda semana na sua coluna. Uma mentira. Acabou essa brincadeira, acabou o financiamento, acabou o tema, não tem mais patrocínio do governo americano, nem no sentido financeiro, nem no sentido político, né? O Trump já disse que esse negócio aí é uma enganação, e é. Então, essa gente vai ter que se reinventar. Isso é sempre muito doloroso se reinventar. Vou ter que arrumar um meio de vida mais decente do que contar mentiras semanais sobre um assunto que não tem a menor relevância. Meus amigos, o artigo do Flávio Tavares é um primor de exemplo laboratorial de como essa gente cevada no meio esquerdista está furiosa com Donald Trump. Furiosa com o eleitorado norte-americano. Tem as páginas centrais do Estadão, a política internacional, as páginas centrais do Caderno 1, ele mostra quem é o eleitor de Trump, aí vai atrás de quem votou, aí mostra. A gente não quer mais saber desse negócio de gaysismo, de abortismo, de licença de drogas. As pessoas estão cansadas disso. Toda essa política da escola de Frankfurt, que foi implementada nos americanos desde os anos 60 ou até antes, esgotou. E a população que não concorda com isso é a maioria. E essa população resolveu se manifestar. E o Trump simplesmente pegou a bandeira e ganhou os votos. Simples. Como, aliás, alguém vai ganhar os votos aqui no Brasil, seja lá quem for. Como, aliás, na França, provavelmente a família Le Pen vai dar um quadro muito bom para ser governante daquele país tão belo, né? A Alemanha, essa senhora Merkel aí vai tomar também um pé. Sem contar o que está acontecendo na Dinamarca, na Suíça, nos Países Baixos, mesmo na Itália. A gente está vendo aí que é um renascer geral, quer dizer, o cansaço da civilização contra os decadentes. É isso que nós estamos vendo. É o cansaço da civilização cristã contra os decadentes. É a hora do basta, é a hora de dizer chega, é a hora da maioria triunfar sobre essa minoria decadente que, como todo decadente, deve ser neutralizado. Está sendo neutralizado pelo voto. Apesar do Flávio Tavares atribuir ao Trump ímpetos de violência, quem na verdade é violento é a esquerda. Se eles pudessem, davam o golpe. Se eu fosse o serviço secreto americano, eu dobrava a guarda lá em torno do presidente eleito, porque
a comunal está furiosa. E é capaz de aparecer algum maluco querendo fazer um serviço final aí contra o Trump. Deus me livre. É tudo que o mundo não precisa, é algo assim. Aí sim. Aí nós teríamos uma conflagração que teria começo e ninguém sabe como teria o fim. Meus amigos, a gente ainda vai se divertir muito com essas análises, esses eruditos textos analíticos para explicar um fenômeno tão simples. E qual é o fenômeno simples? As pessoas de bem cansaram dos decadentes. As pessoas de bem querem seu país de volta. As pessoas de bem querem retomar as regras da nação. As pessoas de bem querem defender a si próprias, a sua família, os seus fetos. Enfim, a defesa elementar, básica, das coisas que nem precisavam ser ditas. Agora a gente precisa não só dizê-las, como transformar em bandeira política e como fazer força para prevaleçam. Essa gente decadente sofreu uma grande derrota, talvez a maior derrota da história deles, com a eleição de Donald Trump. E vejam, não estou dizendo que o Partido Democrata foi derrotado pelo Partido Republicano. Não. Trump derrotou primeiro os republicanos dentro de casa, para depois derrotar os democratas. Isso tem um significado muito importante. Quer dizer, os partidos convencionais, na verdade, a elite do Partido Republicano com a elite do Partido Democrata estavam mancomunadas para fazer essa transformação moral. E é por isso que eles hostilizaram tanto o candidato Trump quando disputava as prévias. Ele era um outsider, de fato, porque não concordava com esse globalismo, com esse Estado gigante, Estado de bem-estar social e os camaus. Acabou a brincadeira. A maioria moral agora decidiu prevalecer. E prevaleceu. Está calando a boca de todo mundo. E aqueles que não conseguem ficar de boca calada ficam falando besteira e escrevendo artigos sujos nos jornais do mundo todo. A raiva dessa gente, quando a gente lê os artigos, é transparente. A impotência deles. É como se não pudesse acontecer. É como se o Trump não tivesse direitos políticos plenos. Que não pudesse nem pleitear a presidência da República, quanto menos, e muito menos ganhá-la. Mas ganhou. Meus amigos, nós certamente vamos ter um feliz ano novo, como nas últimas décadas não houve. O mundo vai entrar nos eixos novamente. Isso é uma bênção. Eu francamente acho que dessa vez houve uma interferência divina na história. Um bem tão grande não vem de graça. É a mão de Deus.